A paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese, Momento Pedagógico. A paz do Senhor, irmão Mateus, e a paz do Senhor, irmã Sheila. A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor, irmã Sheila, graças a Deus. Também cumprimento você, professor, professora, e nós esperamos que esta aula seja proveitosa para você, que o Senhor possa lhe abençoar e que por meio dela você possa tirar várias dicas, vários insights para melhorar a sua aula, para aperfeiçoá-la em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor, irmão Mateus, a irmã Rosimar. Estamos felizes de estar aqui contribuindo para o bom andamento do trabalho da casa do Senhor. Amém. Sejam todos bem-vindos, queridos professores, e a você também, aluno, né? Sua aula, professor, deverá alcançar os seguintes objetivos: reiterar a necessidade e a importância do decálogo, não apenas para Israel, mas também para o mundo. Discutir o fato de a lei poder ser resumida em dois grandes mandamentos. Condicionar o novo nascimento à imitação de Cristo e à prática do novo mandamento. Estes, professores, são os objetivos da lição. Jesus Cristo, nós sabemos que é o grande exemplo. O que era novo era o seu próprio exemplo de amor. O mundo inteiro tem em Jesus o modelo perfeito de amor de Deus. No seu exemplo primoroso de obediência amorosa, Cristo nos amou tanto que ele sacrificou sua vida por nós. Ele próprio explicou: ninguém tem ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Queridos professores, nessa lição, é muito importante que, ao iniciar a nossa lição, professor, você explique aos nossos alunos o que é o decálogo. É muito importante porque a lição vai colocar isso logo no primeiro tópico e muitos alunos não têm esse conhecimento e é importante colocar o que é o decálogo, né? Que nós vamos ver aí que é um dos grandes códigos legislativos do mundo antigo. Então, é muito interessante, professor, se você puder, logo de início, fazer um glosário, né, com algumas palavras que os alunos encontram dificuldade, com os seus significados, é muito importante aí, como dica pedagógica. E aí, professor, para esta lição, eu tenho uma dinâmica que diz o seguinte, o título: é melhor dar do que receber. Então, essa dinâmica, professor, vai fazer com que seus alunos reflitam a importância de amar, de servir, né, aos nossos irmãos, sabendo-se que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi um grande exemplo de amor. Como diz, que ameis uns aos outros. Servir é um demonstrativo de novo mandamento de amor ao próximo. Então, como a palavra de Deus diz, né? Diz o seguinte, que o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, a dica de hoje, professor, você vai precisar de apenas uma garrafa, aquelas garrafas de água mineral, certo? E de uma jarra com gelo. Então, como vai ser essa nossa dinâmica? Você vai iniciar convidando dois estudantes, né, para participar da dinâmica. E você vai entregar uma jarra com gelo e o outro uma jarra com água, ou uma garrafa com água. E aí você vai pedir que eles sirvam os nossos queridos alunos, né? E eles vão servir. Só que, detalhe, ele vai servir quem vai servir a água vai servir apenas a água. Quem vai servir o gelo vai servir apenas o gelo, não vai poder colocar a água dentro do gelo. Então, no momento que os alunos estiverem servindo, né, com certeza vai ter aquela conversa na sala, aquela interrogação, mas por que você só colocou gelo no meu copo e não colocou a água? Alguém vai dizer, bota aqui um pouquinho de água, bota aqui o gelo, né? Mas a dinâmica é justamente essa, querido, o objetivo. Você vai servir a alguns só água e servir a outros só o gelo. E aí, o que é que nós vamos aprender com essa dinâmica, queridos? Nós vamos aprender o grande mandamento de Jesus: amar ao próximo, servindo. Então, querido, como é que nós vamos servir aos nossos irmãos se o meu coração está congelado? Congelado de quê? De falta de amor, de compreensão. Então, o nosso próprio Jesus colocou
é este ato de amar ao nosso como um novo mandamento. Então, nós vemos aqui, querida, a importância de servir os nossos irmãos. Então, no momento que você colocou, serviu os nossos irmãos com água e outros com gelo, nós sabemos que o gelo, ele vai ter um processo para que aquele gelo possa derreter e os irmãos possam tomar água, né? Então, se eu estou com sede ali, eu estou precisando de amor, né? Eu estou querendo ali naquele momento, né? Então, o gelo ele representa isso. Então, que possamos servir os nossos irmãos com amor, com carinho, sabendo que, e no final, professor, você pode disponibilizar a águazinha com gelo, né, para os nossos alunos, depois que o seu objetivo foi, com certeza, alcançado. Só que essa dinâmica, ela não fica apenas aí. Você vai, após terminar esse momento da prática, né, de servir os seus alunos a água e o gelo, você vai fazer um quadro comparativo. Você pode abrir ou na multimídia ou no mesmo quadro branco. Você vai fazer um quadro comparativo dos grandes mandamentos. Ame a Deus e ao próximo. E aí você vai criar um diálogo na sala, no qual os alunos vão descrever, com a ajuda de todos os colegas, né? De todos os alunos, ações que demonstrem esse amor. Como é que eu vou demonstrar que eu amo a Deus? Como é que eu vou demonstrar que amo ao próximo? Então, os alunos vão colocar ali, naquele quadro comparativo, e vocês vão observar aquela comparação de um para o outro. De que forma eu posso dizer que eu estou amando ao meu irmão? Servindo, né? Porque aquele ato era um ato tão simples, mas eu estou servindo ao meu irmão. Então, vai ser um momento, professor, no qual os seus alunos vão ter um momento de diálogo, de conversa, né, de colocar aquelas ações que eles observaram ao longo do tempo e colocar ali naquele discurso. Então, com certeza, vai ser uma bênção, vai criar uma motivação, uma reflexão, né, para os seus alunos sobre a questão do ato de servir. E é isso aí, queridos, a dica de hoje. Irmã Sheila, qual a dica pedagógica que a senhora trouxe para nós? A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com todos? Que Deus abençoe. É a dica pedagógica que nós estamos trazendo para a lição de hoje, a lição de número 6, que trata sobre o novo mandamento. Nós vamos também apresentar, assim como a irmã Rosimar, uma dica bastante simples, uma dica bem prática, que pode ser trabalhada em qualquer congregação, independente se é uma congregação que tenha muitos recursos ou uma congregação que apresente poucos recursos. É uma dica que consiste na produção de um cartaz, que pode ser trabalhado em cartolina ou um cartaz trabalhado de forma virtual. Esse cartaz ele deverá ser dividido em duas partes. Em uma das partes, você vai colocar amor a Deus. E na outra parte, você vai colocar amor ao próximo. E, além disso, você também deve produzir, em tiras de papel, os 10 mandamentos. Já que a gente está trabalhando sobre, logo no primeiro tópico, o decálogo, você vai levar escrito em tiras de papel os 10 mandamentos, cada um em um pedaço de papel, e distribuir na sua sala com os alunos que estiverem presentes. E após, você vai apresentar o cartaz e falar, explicar que os mandamentos, eles tanto estão direcionados a Deus, como estão direcionados ao próximo. E pedir para que os irmãos que estão ali com aquelas tiras de papel, com os mandamentos escritos, possam ir lendo o mandamento que tem e colando no cartaz se aquele mandamento que ele recebeu é um mandamento que se refere no amor a Deus ou no amor próximo. Então, por exemplo, não matarás. Quando a gente não mata, a gente está amando a Deus ou ao próximo. E ele vai lá e vai pregar com cola ou com fita aquela tira de papel no cartaz. O ideal, irmãos, a ideia, né, é que ao final os 5 primeiros mandamentos estejam colados na coluna que se refere no amor a Deus. E os outros 5 mandamentos estejam colados na coluna que se refere no amor ao próximo. E após feito esse trabalho, o irmão, a irmã, professor, professora, pode conversar um pouco mais sobre os mandamentos, juntamente ali com a turma, e fazer a leitura de alguns trechos bíblicos.
que vão embasar ainda mais essa atividade que foi feita. Os trechos bíblicos se encontram no livro de João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 12. João, capítulo 15, versículo 12. Pode ler também Tiago, capítulo 2, o versículo 8, e finalizar com a passagem que se encontra na epístola, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 8. Que Deus em Cristo os abençoe. Amém, que bênção, né, professor? Outras dicas aí que a nossa irmã amada trouxe para nós, Sheila, que bênção. Coloque em prática, professor, mostre para nós aí, vocês podem estar passando essas informações, como essas dicas pedagógicas estão chegando na sua igreja, porque para nós, queridos, será um prazer, saber que essas dicas estão sendo colocadas em prática. E aí, irmão Mateus, o que é que o irmão trouxe para nós hoje? Amém, meus irmãos, graças a Deus. Nossa irmã Rosimar, ela, no início, ela leu os objetivos da nossa lição. E, baseado no último objetivo, que é condicionar o novo nascimento à imitação de Cristo e à prática do novo mandamento, eu quero trazer uma dica bem simples e bem reflexiva. E como seria essa dica? Você, professor, antes eu trouxe um título para essa dica, que é Olhos Vendados, Referência Perdida. E como é que seria essa dica? Como é que seria o exercício? Você vai precisar basicamente de papel e caneta ou utilizar o quadro da sua classe, caso tenha. Se não tiver, você leva ali folhas em branco. E como é que você vai fazer? Você, professor, pode levar para sua classe um desenho já feito, impresso, ou no momento da aula de você desenhar. E o que é que vai acontecer? Todos os seus alunos, a partir da sua quantitativo de alunos, da sua classe, você vai selecionar alguns alunos. Se tiver poucos alunos, você pode selecionar todos. Por questão de tempo e por questão de otimização de tempo, né, para você conseguir também administrar a sua aula, você seleciona alguns, ou dependendo da classe, seleciona todos. Aí o que você vai fazer? Aqueles que forem selecionados vão visualizar o desenho, e após isso, você vai vendar os olhos daqueles que vão desenhar, e eles terão um tempo para tentar reproduzir esse desenho de olhos vendados. E qual é o cerne? Qual é o objetivo dessa dinâmica e dessa atividade? É que após eles tentarem desenhar, após esse tempo, eles vão relatar quão difícil foi reproduzir aquilo que antes eles tinham visto, mas que agora não estavam vendo. E Jesus, como a lição nos traz, nós, após um novo nascimento, temos Jesus como foco, temos Jesus como referência, Jesus como o nosso guia. Então, o objetivo desta lição é trazer para os nossos alunos, se nós não estivermos com os nossos olhos focados em Jesus, não estivermos vendo a partir da meditação da palavra, a partir da oração, a partir da busca, nós vamos perder a referência. Muitos alunos vão relatar que, de olhos vendados, eles não vão conseguir nem encontrar o papel, vão perder ali a noção de onde está o papel, de qual o tamanho, de qual a dimensão do seu desenho. Mas, trazendo essa aplicação, trazendo esse ensino, nós vamos estimulá-los a nunca perder o foco em Jesus, nunca tirar os olhos daquele que é o nosso guia e que é a nossa referência. E eu espero que essa dica seja proveitosa para você e para todos os seus alunos. Amém, que bênção, professor, com essas dicas pedagógicas que o Mateus colocou, que com certeza, querido professor, vai somar ainda mais, né, o objetivo das suas aulas. Glória a Deus por isso. E essas são as dicas para a lição de hoje, né? Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de servir, a você, professor, que esteve conosco aqui presente, aos nossos queridos alunos, né? E ao DENEC pela confiança. Nosso irmão Mateus, irmã Sheila, muito obrigada, que Deus abençoe e fiquem aí, queridos, com as suas considerações finais. Amém. Graças a Deus. Professor, professora, nós desejamos, em nome do DENEC, uma aula abençoada para você, para os seus alunos, que Deus possa lhe abençoar, que essas dicas venham ser dicas proveitosas, dicas aplicáveis, e que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus. Desejamos, meus irmãos, que o Senhor Deus os abençoe, que o Senhor Deus os capacite para levar sua palavra aos novos convertidos da congregação, que Deus lhe use e que essas dicas que foram passadas aqui, elas frutifiquem na vida dos nossos estudantes.
Amém, queridos. Graças a Deus, com certeza. E aí, professor, essas dicas pedagógicas foram feitas para vocês. Então, professor, nos ajudem compartilhando, né? Se inscrevendo no canal. Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo podcast. Fiquem com Deus.